Boa Boa noite, Val. noite. Boa noite, Marta. Vocês podem Boa começar noite. a conversar comigo. Boa noite para todos. E hoje, então, o entrevistador, nós somos a entrevistadora, o entrevistado é o Hans Machado, nós somos as seguidoras dele, e é um prazer te entrevistar, Hans. E eu vou começar com algo que você diz várias vezes, né, nos intensivos, nos nossos onlines, e que me marcou muito pessoalmente, e que você várias vezes já falou: eu dedico a minha vida para esse método. Esse método é a minha vida. Eu dou a minha vida para esse método. E isso, para mim, pessoalmente, me tocou. E eu senti isso, e às vezes tem algumas pessoas que também podem se identificar, mas reflete isso em mim. E eu só vou falar uma palavra, nem como reflete nada, mas é assim, obrigado. Então, agradeço você, né, por você ter escolhido esse caminho, pela sua dedicação, pelo teu conhecimento e por tanta coisa que traz para nós, para nos ajudar aqui. É isso. E aí, diante desse grupo hoje, né, que é o GPO, eu vou começar com a minha primeira pergunta, que é: o que significa para você, o que representa, pessoalmente mesmo, esse grupo, conduzir esse grupo tão especial, que é especial, a gente sabe disso, do GPO. Hum, ah, eu acho que hoje, talvez, eu me expressaria um pouco diferente. Eu não sei se eu falei exatamente essas frases que eu me dedico para o método da minha vida. Eu devo ter falado isso sim, porque eu já falei de vários jeitos isso. E isso pode ser dito de várias maneiras, né? Mas hoje eu diria assim que não é exatamente para o método como uma entidade vai, o método, eu me dedico ao método, né? Eu me dedico a usar o método como um instrumento, e não é para ele que eu me dedico. Eu me dedico a conhecer esse instrumento. Então, eu preciso dedicar muito tempo de estudo e de várias maneiras de pesquisa e estudo para eu conhecer esse instrumento. Mas não é para o instrumento que eu me dedico. Eu me dedico para nós. E nós não somos o método Feldenkrais. Então, eu me dedico para você, e você não é o método Feldenkrais. Eu me dedico para você, Paulo, Marcelo, Graça, Claudinha, Andréia, Maria, Mita. E nós não somos método nenhum, e nem o método Feldenkrais. É, mas eu dediquei e continuo dedicando minha vida a estudar tudo que tem nesse método para poder usar ele, tudo que a partir dele pode se ramificar para 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 aí é que talvez venha essa sua pergunta sobre o que representa o grupo de prática online. É, você perguntou o que representa para mim conduzir. A gente iniciou esse grupo, que realmente é bastante especial, na pandemia, como a gente já falou, né? Eu gosto de dizer que a gente já está na prática, 1.200 e tanto.
quase 1.250 ou por aí de encontros e práticas que a gente já fez e já gravou, né? Tem uma continuidade, isso é muito legal. E quando teve a pandemia, naquele momento que teve o lockdown e todo mundo fecha de desespero para tudo que é lado, as pessoas começaram a fazer o que podiam. Vai, enfermeiro, cada um que podia saiu fazendo o que podia fazer. E aí eu falei, pô, o que a gente pode fazer? A gente estava na segunda, começando a segunda turma da formação, um pouquinho mais do início da formação Feldenkrais Stay ativa, né? Eu falei, bom, o que a gente pode fazer é conduzir Feldenkrais para a galera, já que está todo mundo em casa. O que a gente vai poder, o que a gente tem para contribuir? Vamos conduzir Feldenkrais, então, para a galera. A gente fez um treino com os nossos alunos, os que já estavam para terminar a formação da primeira turma, a turma do Paulo, e outros que estavam começando a formação da segunda turma, que acho que eu vi a Ivana entrando aqui agora. E falamos, bom, gente, vamos fazer assim, ó. A gente começou a gente ofereceu gratuitamente durante alguns meses encontros todos os dias, 2 vezes por dia, ou 3 às vezes, de segunda a segunda. A gente fez uma agenda, todo mundo, é o que a gente tinha, a gente chamou de Brilhando na Quarentena. Brilhando na Quarentena. Esse nome é significativo de o que representa, você perguntou, Marta, por quê? O que representa para mim o grupo, ou conduzir esse grupo, né? O primeiro nome que esse grupo teve não era Grupo de Prática Online, era Brilhando na Quarentena, que foi quando ele nasceu. Porque brilhando na quarentena, depois a gente fez, só anos depois, algumas pessoas foram dando feedbacks, né? E daí a gente até em algum desses momentos colocou uma definição, que a gente fica criando definição adoidada, uma delas do Núcleo Feldenkrais é movimento para fazer brilhar. Olha. Movimento para fazer brilhar. Olha a ideia. Então, brilhando na quarentena. Já que está todo mundo ficando doido, preso em casa, vamos fazer uma coisa que é para brilhar em plena quarentena. Vamos usar o movimento para fazer brilhar. Então, é para isso, representa isso para mim. Representa. Então, eu me dedico a nós, para a gente brilhar. E uso o método como instrumento para isso. E o que quer dizer a gente brilhar? Tem vários tipos de brilho, cada pessoa brilha a sua própria maneira. E dentro dessa sua experiência de fazer pessoas brilharem por meio do método, né, e tendo o movimento, nessa sua experiência de conduzir o GPO, ou até em outros ambientes, o que você mais gosta de ouvir, de ver as pessoas falando, experimentando? O que você gosta, assim, que faz você brilhar, né, no seu sentir quando você está escutando ou vendo as pessoas? Os conteúdos mais variados do mundo. Na verdade, não é conteúdo nenhum específico. É quando a pessoa entra em contato com ela mesma e ela fala ou não. Ela vive uma coisa que é um contato, uh, a gente, na nossa cultura, na nossa civilização, a gente conseguiu desenvolver um, um jeito muito estranho de viver, que é viver sem ter contato com você mesmo ao viver. É uma coisa bem doida, mas o ser humano tem essa habilidade.
E a nossa cultura desenvolve essa habilidade o máximo que ela pode. Como você vive sem sentir que você mesma é a vivente da história. Então, a gente vive loucuras da nossa cabeça, socialmente bombada, pilhada, sem sentir. O que eu passei a chamar com o tempo de, por exemplo, experiência direta. Então, o que eu mais gosto é quando eu percebo, ou quando as pessoas expressam um maior contato com essa experiência direta. Aí, às vezes, a pessoa chora, outras vezes as pessoas dão risada, outras vezes a pessoa entra em, meu Deus, tem de tudo que acontece, tem de tudo. E eu chamo isso de brilhar. Isso, para mim, é o início do brilhar. É quando a pessoa entra, aumenta o tônus da experiência direta. E o corpo é um super dispositivo, é uma dimensão, são várias, né? Mas vamos dizer que é uma dimensão para esse contato da experiência direta. Então, a Graça estava comemorando hoje aqui. Pô, eu já passei de 70 anos e não sabia que eu tinha o glúteo contraído. Uma pessoa me falou, mas eu não sabia. Hoje eu relaxei e eu senti. E ela estava comemorando, e isso é comemorável, isso é muito legal. Você está tendo experiência direta de dimensões do seu corpo, da sua força, da sua contração, do seu relaxamento, do seu modo de estar, que antes estava ali e você passava batido, sem saber. Então, quando você tem esse contato, uou! E criar um grupo como esse aqui, grupo de prática online, onde as pessoas desenvolvem essa habilidade de ficar tendo esses contatos com a sua própria experiência direta, e aí compartilha com os outros, e todo mundo festeja esse tipo de expressão, esse grupo, então, realmente, para mim, é bastante especial. Ai. E o Eu costumo Hus, né? brincar, Então, eu só espera um pouquinho, Marta, eu costumo brincar, por ai, não, exemplo, pode tanto falar. na formação como aqui, eu costumo brincar que aqui a gente gosta de ouvir isso. Agora, imagina você sentar na padaria, eu sempre falo na padaria, mas aí você senta na padaria para tomar um café e comenta com o cara, sabe o que é? A pessoa que está sentada do lado, ou atendente, hoje eu descobri que meu glúteo era contraído e eu relaxei. As pessoas, as pessoas em geral não são acostumadas a esse tipo de coisa, né? Agora, aqui a gente fala esse tipo de coisa e a gente gosta, a gente acha legal, a gente celebra. Então, é muito legal ter um grupo que a gente pode celebrar e comemorar esse tipo de coisa junto. Com certeza. E o Hus, né? Então você falou, né, desse brilhar, dessa conexão, dessa experiência direta e essa relação com o grupo, né, GPO. E assim, na sua experiência pessoal, né, nesse caminhar seu, como que é a sua experiência, né, em relação ao método? Você tem algo que para você é um destaque dentro da sua experiência direta? Hum. Deve ter muitos, né? É porque essa Difícil pergunta é você mais ou menos. escolher. Eu estou tentando aqui passar o filminho aqui para ver por onde, porque essa pergunta para mim é tipo assim: o que é existir? E o que você destaca sobre a existência? Porque a experiência direta é o que eu chamo de experiência direta, não sou só eu, várias pessoas chamam, é, do, não, não é só a experiência direta do corpo, é
por meio do que a gente chama de corpo, você está tendo experiência direta, não com o corpo, claro que com ele, mas não é com ele como um ponto final, porque ele mesmo não existe nele sozinho. O corpo expressa o mundo. Então, por meio do corpo, você experimenta o mundo. Eu não ouviria sua voz, eu não veria você, eu não tocaria você, eu não sentiria seu calor, eu não sentiria se eu não tivesse tendo experiência de corpo. Eu não sentiria o chão, não sentiria a terra, não saberia a diferença entre água e sólido, entre o que é respirar, o que é faltar o ar, o que é emoção. Eu não sentiria nada do que é saber que existe. Eu não a graça que me manda a música, eu não saberia experimentar a música. Então, se não fosse por meio da experiência direta do corpo, ouvir música é uma das experiências mais diretas que você tem. Se dá, essa frase é meio absurda, mas tudo bem. Então, que destaque eu posso dar? Eu não sei que destaque eu posso dar. Um exemplo, né? Agora veio aqui na minha cabeça, como a Gabi até falou na entrevista, né? O concreto, né? Quando ela foi entrevistada, né? Na segunda-feira, né? Como educadora, né? Que ela falou um pouco sobre o concreto. Então, talvez esse concreto, você possa trazer um exemplo, alguma coisa que seja realmente um destaque, né? Para você Ótimo. falar, nossa, é aí, sabe? Aqui, Eu vou dar aqui é muitos. que tá, Eu vou sabe? sair Na falando hora que fez, muitos. Eu vou dar muitos. Mas eu já vou aproveitar essa manifestação que a Neide acabou de escrever aqui. Ó. A Neide, ela falou, estou com o ombro curado, que no ano passado, fim do ano passado, teve um negócio no ombro, ficou doído, e ela, quero compartilhar. Ela faz o nosso grupo faz tempo. aqui, Estou com o ombro curado. E isso é bem concreto, né? A Gabi, na segunda, deu exemplo da Fabiana aprendendo a fazer um movimento, que era difícil. E aí ficou fácil. Isso ela deu um exemplo de concreto. Outro exemplo concreto aqui. Acabou de curar o ombro da Neide. Valeu, Neide. Demais isso. Para mim, tudo é concreto, quase. Tudo que é experiência direta, né? Então eu estava falando da música. Para mim é super concreto a música. Música é uma experiência concreta para mim. E eu gosto muito, gosto de ouvir, gosto de. Então, é... eu moro num lugar que posso fazer barulho de noite. Então, às vezes eu chego tarde em casa. Às vezes eu chego meia-noite, 11 horas, e eu vou e faço música nas alturas máximas que eu posso. De um jeito que é uma experiência muito concreta com o fluxo do tempo, com o fluxo da matéria, com o fluxo da força, com o fluxo da intencionalidade, de você coordenar várias dimensões da expressão, né? Dedo, voz, ritmo, intensidade. Existem muitas maneiras, muitas formas de pensamento, modalidades de pensamento. Existem modalidades de pensamento que são mais é, secas, quase que não é a experiência direta, porque é uma coisa que já está muito feita, muito repetida. Existem formas de pensamento que são recheadas do instante da tua experiência. Isso tem várias dimensões, você pensa essas dimensões. Então, eu estou tentando falar aqui, por exemplo, a música. É um lugar onde, enquanto eu estou fazendo aquilo ali, eu estou com muitas dimensões juntas, criando uma expressão nova. Eu várias vezes toco coisa que não existe. É qualquer negócio. É qualquer negócio. E vai brotando na hora. Para mim, isso também é quando eu faço uma sessão de toque de Feldenkrais.
Eu Hum, não, por exemplo, é bem concreto. Eu não faço manobra no ombro, mas eu toco o ombro das pessoas. Eu toco as pessoas e não o ombro das pessoas. Enquanto eu estou tocando a pessoa, eu estou sentindo ela, eu estou me sentindo, eu estou sentindo o corpo, eu estou sentindo as pulsações diversas, eu estou sentindo o contexto em volta, o que a pessoa quer, o que eu quero. E aí a gente vai descobrindo a anatomia do corpo, a história dela. Aí a pessoa chora às vezes, a pessoa ri, a pessoa descobre essa interação, por exemplo, com uma pessoa por meio do toque é algo muito. A interação com a música, fazer música é algo muito bom. A, a, eu ando na floresta bastante e, e tem vários tipos de concretude em fazer coisas é, é, que você tem que fazer para andar, tal, para subir morro, desce morro, mas também às vezes eu paro e eu vejo a luz. A luz ontem, depois de eu estava cansado, um calor, eu sentei dentro da mata assim, e tinha uma folha redonda, grande assim, não tão grande, mas assim. E a luz batia nela, estava bonita, mas tinha uma formiguinha andando do outro lado da folha. Então eu estava desse lado da folha e a formiga estava no outro lado da folha. E eu nunca tinha ficado naquele contexto ali com aquele tipo de formiga andando do outro lado da folha e eu desse lado daqui vendo a luz e vendo ela e etc. Para mim, esse ver que a gente poderia talvez dizer que é uma contemplação, mas para mim é uma uhum. coisa interativa e concreta. Então, a interação com a formiguinha, com a planta, com a luz, todo aquele ambiente ali, a interação com a música, a interação com alguém que toca. E quando eu conduzo aqui online, como eu vou conduzir agora, também é concreto. A gente conversa com as pessoas, eu vejo o que as pessoas querem, eu vejo etc. A gente vai escolhendo movimentos e é concreto. Ouvir. Então, tudo é concreto e merece destaque. Inclusive as coisas mais banais. Principalmente as coisas mais banais. São as mais concretas, são aquelas mais irrisórias que ninguém saberá. Por exemplo, eu estou dando esse exemplo da formiguinha, mas tem tantas que ocorrem num único 15 minutos, tem tantas. Ninguém nunca vai saber. Mas eu estou vivendo aquilo ali, e aquilo é o mais concreto. Eu acho que o mais concreto é aquilo que ninguém nunca vai saber, senão você que está vivendo direto. Essa é, é o nível mais concreto de todos. Aí depois vai tendo outros tipos de concretude. Esse é o meu destaque. É. Não, mas foi muito legal. Você foi falando aqui, né, Hans? E dá para a gente sabe disso, né? E quanto mais a gente convive com você, né? O quanto que tudo isso tá dentro, essa conexão e essa contemplar e esse contato e essa percepção, né? Relação com o mundo, relação com a pessoa, né? E, e isso foi desenvolvido em você, assim, ao longo do tempo. É algo que você quis se aprofundar, né? Você foi trabalhando. Então, né, hoje, eu sempre falei isso para você e eu acho assim que você é uma pessoa que vive muito tudo que você ensina, tudo que você fala para gente, tudo que você, enfim, se expressa, né? E vive muito isso em você. É um método, que a gente fala, um método, mas que nem você falou, não é a minha vida é um método. Dá para entender perfeitamente isso, né? E agora com essas palavras, né, com esse que você acabou de falar, né, dá para saber o quanto que isso é intenso realmente, né? E dentro dessa. Ah, desculpa, eu te cortei.
Só ia completar aqui, então é isso aí. Esse é o Feldenkrais realmente ele é um instrumento muito incrível para isso, porque ele é É. um instrumento que você pode ativar e integrar essas várias dimensões que eu estou dizendo. Então, Então, acho dá para falar demais muito isso. disso. O quanto que você ensina e quanto que você vive isso. E dentro dessa sua experiência direta, de todos esses ambientes que você tá aí, né? Mas voltando um pouco até para a sua experiência direta dentro do GPO, que você já falou um pouco do que você gosta, né? O que te chama a atenção de ver ou de escutar as pessoas, e qual é a importância que você sente que tem o GPO na vida das pessoas que participam dele? Dentro da sua experiência direta, esse ambiente que você criou e está partilhando, né? Criou com esse objetivo de fazer as pessoas brilharem. Qual é a importância que você sente que isso tem para essas pessoas que participam? Para todos nós, né? No caso, também. É muito variado. É muito variado. Para cada pessoa é um tipo de importância. Então, você vê a Neide quis escrever agora. Eu estou curada do ombro. Então, a Neide, que tinha muito problema de insônia, passou a conseguir dormir muito. Então, a, a, a Ivana fez um comentário aqui na terça-feira, quando a Gabi conduziu a prática, ela falou, nossa, eu dormi. Dormiu no meio da prática, ou no fim da prática, sabe-se lá, dormiu, que a gente acha bom. E ela escreveu, foi um silêncio absurdo. Então, isso é demais. Sabe o que é você sentir um silêncio absurdo, ter conforto e dormir dentro de um silêncio absurdo, sendo que a gente vive condições de vida que são muito barulhentas, ruidosas, e você conseguir criar em você a experiência de um espaço, nem que seja temporário, é temporário, óbvio, mas nem que seja um tempo curto, você conseguir criar uma experiência de um silêncio absurdo, qual a importância que isso tem para cada pessoa, é muito diferente. As experiências são diferentes, as experiências que você costuma estar pouco presente no ao vivo desse grupo GPA. Você pega mais as práticas gravadas. Já teve várias pessoas que se inscrevem na temporada e não participa nenhuma vezinha sequer ao vivo e faz tudo gravado. E eu nem sei que importância tem. Como é que eu posso saber? Aí eu falo, a pessoa se inscreveu de novo. Não vimos ela nenhuma vez os 4 meses. E ela se inscreveu de novo. E ela faz gravado e a pessoa tem importância dela ali, que eu não sei qual. Para outras pessoas falam, nunca vou ver uma gravação nenhuma, jamais. Eu só venho aqui. Só faz. Então, as importâncias são de todos. Temos que perguntar para cada E isso é a pedagogia, né? Como foi assim criar, né, essa pedagogia, né? qual E o que que pedagogia, tem Mara. de pedagogia teativa? Ah, Aí, e aí como que ela entrelaça, né, com o método, né, para você? é que o método é um instrumento incrível. A gente ainda não, hoje a gente, por enquanto, não está descrevendo é, o que o método faz e nem os instrumentos que ele traz. Mas eu já disse aqui que ele pode ser usado para acessar várias dimensões do movimento. Para falar de um jeito mais assim acessível, mas são várias dimensões da tua experiência direta, do teu movimento, e dimensões que, por exemplo, a nossa cultura não acha que é movimento, o pensamento, mas o pensamento é feito a partir de movimento. O movimento é feito a partir do pensamento. Ele dentro dele, dentro do, de novo, o exemplo da graça, porque fica muito claro, dentro do glúteo contraído da graça tem pensamento. Não é assim.
Aquilo não é um pedaço de corpo fazendo do nada, tipo uma pedra. Não é uma pedra. Não é uma almofada de um sofá que vai tomando forma. Não é. É um comportamento vivo. E aquele comportamento vivo não existe no abstrato. Ele é um comportamento cheio de pensamento dentro dele. Vários tipos de pensamento. Que a nossa cultura não costuma achar que é pensamento. Ela acha que músculo e contração ou relaxamento de músculo, ela acha que é, sei lá, uma coisa músculo. Mas o relaxamento e a contração de um músculo é a própria expressão de estados da vida, estados de consciência, estados, formas de pensar, e etc. Então, o método serve como um instrumento para você acessar tudo isso, de vários jeitos. E eu já comecei a falar sobre o método para tentar responder a sua pergunta, que eu já esqueci qual é, porque eu estava tão empolgado aqui, eu ia entrar em descrever Tia, várias coisas né? que dá para fazer. Porque Como é? são de Pedagogia, pedagogia, isso. Tia, tia, Então, que você criou, né? isso. Então, Então, o método ele tem esse potencial múltiplo. Quando o Feldenkrais, pouco antes de morrer, no último livro dele, ele escreveu, no finzinho, ele falou, olha, eu já fiz isso, já usei bebê recém-nascido, atleta, idoso, gente paralisada, tudo que é coisa. E tudo que eu fiz foi só o começo. Tem muito mais para fazer. Quer dizer, o que eu fiz, ele escreveu isso, né? Mas no último livro que ele escreveu. Mas agora eu falando com as minhas palavras. Ele fez o capítulo 1. Ele fez a base e falou: ó, dá para fazer tudo isso daqui. Ele falou: tem o muito que pode e precisa ser feito. Ele falou: porque aqui está só a compreensão base. Agora tem que ampliar, tem que usar isso daqui, tem que levar para frente, tem que ampliar, tem que ver o que vem nos capítulos 2, 3, 4. Então, a pedagogia teatina é uma maneira de apresentar essas bases do que eu estou chamando do capítulo 1, da introdução do método, e mostrar esses caminhos de especialização do método. Como você pode usar de várias maneiras o que está apresentado no capítulo 1. Em vários ambientes você pode usar isso de diversas formas. Na área da saúde, até a área do conhecimento pessoal, e etc. Como fazer isso? São várias, múltiplas maneiras de se fazer. Então, eu me dediquei a isso. Sim, Marta, entra de novo. Eu me dediquei a explicar o que tem no capítulo 1, para que as pessoas levem em suas especializações, sem ter que repetir. Porque muitas formações, como o Feldenkrais, e as pessoas repetem o que elas aprenderam. Que é ótimo, muito ótimo. Qualquer um que aprender qualquer coisa de Feldenkrais e repetir, está ótimo. Agora, o meu objetivo é que, para além de repetir, as pessoas se apropriem de uma compreensão do que eu chamo das estratégias, mas pode ter vários outros nomes. Compreender esses pilares. Quando a pessoa compreende, aí ela pode usar sem precisar repetir. Ela pode usar ampliando o que ele fez, que era o que ele queria. Eu não queria que ficasse um monte de gente repetindo o que ele fez. Falou, toma aqui o primeiro capítulo, que é super grande. Estuda bem ele e leva isso à frente de muitos jeitos. Então, a teativa, como uma pedagogia de ensino do método Feldenkrais, é uma maneira de explicar esses princípios para que as pessoas expandam o que o método Feldenkrais tem. Elas não sabem, eu sou um repetidor de Feldenkrais, que é lindo, mas é ir para além e ela expandir. Então, eu quero com os nossos cursos, eu quero ajudar as pessoas a serem expansoras, como posso falar isso? Gente que expande o método Feldenkrais.
E aqui tem vários aqui na tela, vocês são duas. Então, é para isso. E por que deu esse nome ET ativo? É difícil dar nome. Então, porque um dos aspectos que a gente usa e que acabou escolhendo para dar esse nome é o aspecto da troca de grupo, de como a interação em grupo modela o teu movimento, como a interação de grupo modela a awareness da tua experiência corporal, do teu repertório de movimento, postura. Então, o modo de enfatizar isso, que é uma coisa que o Feldenkrais criou, o trabalho em grupo. Tem trabalho individual e tem trabalho em grupo. E o que o trabalho em grupo propicia tem muitos capítulos a se desenvolver. A partir do que o Feldenkrais criou, a dimensão da interação de grupo como um conhecimento de corpo, mente, hábitos e ganhar em autonomia e expressão, tem muitos capítulos a serem desenvolvidos. Então, a gente deu esse nome TEI ativo para explicar que esse é um dos caminhos centrais que a gente enfatiza, mas tem outros. Então, por isso esse nome, mais ou menos foi assim. E Tentando Hans, resumir. assim, posso dizer por experiência direta, própria, que essa pedagogia ela funciona. Eu sempre falo para as pessoas, tá? Quando comenta, esse método, principalmente quando está nesse ambiente da formação, o método é sensacional. É, mas ele fica muito mais por conta da pedagogia. Então funciona bastante e também deixo aqui meu agradecimento por você ter criado e junto com a Gabi, junto com todo mundo, tá dando continuidade para isso e ajudando realmente a gente a expandir, né? E também nisso já agradeço pelo papo, porque foi muito legal te escutar por outros ângulos, né? Então foi muito rico tudo que você falou, como sempre, recheado de muitos ensinamentos. Então, muito obrigada pela sua disposição aí de bater um papo com a gente fora da- de outros ambientes aí também. E colocar agora em prática o que você sabe fazer de melhor, né? Que é conduzir a galera para as experiências aí únicas de cada um. Obrigada, Hans. Valeu. Obrigada, Obrigado, Hans. Val. Obrigado, Marta. Obrigado, Val.